Com o que você nunca se acostumaria? No episódio 14 da 7ª temporada de Outlander, esse tema ganha forma e nos desafia a pensar. Seria a perda da liberdade, seja física ou ideológica? Neste episódio, vemos Lord Jon jurar lealdade ao Congresso Continental, Brianna enfrentando perigos iminentes no presente, e William lidando com segredos obscuros que testam sua moral. E não para por aí. Somos transportados para momentos históricos marcantes, com encontros icônicos com George Washington e o Marquês de Lafayette. Está pronto para explorar cada reviravolta e descobrir curiosidades históricas fascinantes? Então, prepare-se, porque eu vou te contar tudo agora. Olá, amigos do canal Série Histórica. No episódio 14 da 7ª temporada de Outlander, as peças começam a se mover rapidamente no tabuleiro da Revolução Americana, preparando o terreno para um final de temporada que promete ser explosivo. Jaime brilha como general, liderando tropas com a determinação que já conhecemos, enquanto Claire continua sendo a médica extraordinária que não mede esforços para apoiar a causa revolucionária. Mas o grande destaque deste episódio é William, que está se tornando um dos personagens mais fascinantes da temporada. Entre dilemas morais, missões arriscadas e um vínculo inesperado com Jane, vemos o filho de Jaime Fraser amadurecer e enfrentar os desafios que o destino lhe impôs. E no presente, Brianna encara o perigo de frente, enquanto o conflito com Robb Cameron atinge um novo nível de tensão. Será que ela e seus filhos estão realmente seguros? Neste vídeo, vamos explorar os momentos históricos, as reviravoltas emocionantes e as pistas deixadas para o desfecho desta temporada épica. Prepare-se para uma análise cheia de curiosidades e muita paixão por Outlander. Então, bora! O episódio já começa nos jogando direto para uma conversa intrigante entre Lord Jon Grey e seu irmão Hal, lá em Londres, no ano de 1765. E olha só que detalhe interessante. O nome completo do Lord Jon também é Bertrand Armstrong. Pois é, mais uma peça do quebra-cabeça desse personagem tão fascinante. Na conversa, Hal pede que Jon o substitua em uma missão em Nova York, porque está preso ao leito com gota. Mas a questão vai muito além disso. Os dois têm opiniões bem diferentes sobre o futuro das colônias. Hal defende a ideia de paz apenas se os rebeldes aceitarem se submeter totalmente à coroa britânica. Já Jon, sempre ponderado, acredita na reconciliação sem violência. E é aí que Jon promete solenemente que jamais aceitará a independência americana. Agora, corta para 1778, e temos uma cena que é puro contraste. Vemos Lord Jon, ou melhor, Bertrand Armstrong, jurando lealdade ao Congresso Continental para salvar a própria pele. Essa mudança de postura é marcante, e deixa claro como a revolução está bagunçando as certezas e alianças de todo mundo. Que começo intenso, não é? E vocês notaram a cena de abertura? Alguém costurando as estrelas na bandeira americana, um símbolo poderoso que já nos avisa. Esse episódio vai mergulhar fundo nas questões políticas da Revolução Americana. O detalhe não é só bonito, mas também significativo, já que estamos acompanhando o nascimento de uma nova nação. Depois disso, voltamos ao presente e encontramos Jaime instalando um lustre novo para substituir o anterior, destruído por William no episódio 12. Lembram desse momento? Foi quando William explodiu de raiva ao descobrir que Jaime é, na verdade, seu pai biológico. Essa cena, aparentemente simples, tem um simbolismo enorme. É como se Jaime estivesse, literalmente, tentando consertar os pedaços que ficaram quebrados, tanto na casa quanto em sua relação com o filho. Enquanto isso, um oficial do Exército Continental chega para inspecionar a casa. E aqui está o ponto interessante. Eles não estão apenas vistoriando por acaso. Esse é o reflexo de um momento importante em Filadélfia, logo após a retirada das tropas britânicas. Com os patriotas retomando o controle da cidade, eles começaram a confiscar propriedades que antes pertenciam aos legalistas, ou seja, aqueles que eram fiéis à coroa britânica. É o caso da casa de Lord Jon, que agora está servindo como abrigo para Jaime e Claire. E não dá para deixar de pensar em como essas mudanças afetam os personagens. É como se o episódio estivesse nos lembrando de que, em tempos de guerra, nem mesmo a ideia de lar é permanente. Tudo está em disputa.
tudo pode ser tomado. Enquanto passeava pela feira da cidade, Claire tem um daqueles momentos que só Outlander consegue nos proporcionar. Ela esbarra com ninguém menos que o Marquês de Lafayette. E quem é ele, afinal? Bom, Gilbert du Motier, conhecido como Marquês de Lafayette, foi uma figura central na Revolução Americana e um verdadeiro herói em duas frentes. Ajudou os americanos na luta pela independência e, mais tarde, desempenhou um papel importante na Revolução Francesa. Ele era jovem, charmoso, idealista e tinha uma conexão única com George Washington, a ponto de considerá-lo quase como um pai. É fascinante como Outlander consegue trazer figuras históricas tão importantes para o contexto da trama, não é? Mas o encontro com Lafayette é só o começo. Logo ficamos sabendo que haverá um jantar na casa de Lord John, ou melhor, na casa confiscada dele, com a presença de ninguém menos que George Washington. Isso mesmo, o futuro primeiro presidente dos Estados Unidos. O jantar, que contou com figuras ilustres como Lafayette e Washington, foi um espetáculo à parte. Uma das cenas mais divertidas é quando o Marquês de Lafayette tenta agradá-la oferecendo enguias. Ah, os franceses e sua culinária exótica! O olhar de Claire diz tudo. Ela tenta ser educada, mas a reação dela ao experimentar a iguaria é hilária. Caitriona Balfe, como sempre, brilha ao capturar esse momento com humor. Mas não foi só diversão. O jantar foi repleto de discussões sobre política. Os homens falaram sobre os desafios e os avanços da Revolução, e Claire, como uma mulher vinda do futuro, deve ter sentido na pele a tensão daquele momento histórico. Entre conversas sobre política e planos de guerra, os personagens discutem questões cruciais da Revolução Americana. George Washington aparece como uma figura calma, mas profundamente estratégica, que impõe respeito onde quer que vá. O brinde de Jaime, exaltando a coragem dos colonos e a nascente independência americana, traz um tom de inspiração à cena. A conversa também reflete as incertezas do momento histórico. Como construir uma nação do zero e manter a moral em tempos tão turbulentos? Outra figura apresentada durante o jantar é Percival Beauchamp, cujo sobrenome imediatamente chama a atenção de Claire, já que é o mesmo do nome de solteira dela. O que esse homem misterioso tem a ver com os Beauchamps? Essa é uma pergunta que certamente ecoa em todos nós ao assistir à cena. Como se a noite já não fosse memorável o suficiente, Washington encerra o jantar de forma emblemática. Ele presenteia Claire com uma bandeira americana, um símbolo da luta e do nascimento da nova nação. Essa bandeira americana ficou conhecida como a Betsy Ross Flag. Mas quem foi Betsy Ross? A história que se popularizou no final do século XIX conta que Betsy, uma costureira talentosa da Filadélfia, teria sido abordada por George Washington e outros líderes para criar a bandeira representando as 13 colônias. E foi ela quem sugeriu o uso de estrelas de 5 pontas, pois seriam mais fáceis de bordar do que as de 6 pontas, mostrando sua engenhosidade e habilidade. Embora não haja registros definitivos que comprovem seu envolvimento, o legado de Betsy se tornou um símbolo do espírito patriótico e da contribuição das mulheres na luta pela independência. Esse detalhe foi trazido casualmente por Claire durante a conversa com Washington no jantar. Outra coisa que me chamou muito a atenção nessa cena foram os diálogos que se seguiram aqui. Claire diz que uma nação sem uma bandeira é como uma fornalha sem fogo, e Washington segue: o que é uma bandeira senão um pedaço de pano? E ainda assim representa alguma coisa. O que somos nós, senão meros mortais, e ainda assim nós representamos alguma coisa. O que um homem vê quando olha para as listras e as estrelas? E Jaime responde que ele não está sozinho, e ousamos ter esperança. Lindo demais! Durante a Revolução Americana, a bandeira não era apenas um símbolo nacional em construção, mas também uma fonte de inspiração para as tropas, muitas vezes mal equipadas e desmoralizadas. Ela representava unidade, resistência e a promessa de um futuro melhor, algo muito maior do que o pano em si. Essa troca de falas também reflete a essência da liderança de Washington, que entendia o poder dos símbolos para unir um povo e inspirar coragem. É emocionante perceber como Outlander entrelaça história e ficção para dar vida a momentos como esse, tornando o episódio ainda mais impactante.
No jantar, enquanto a conversa flui entre questões políticas e táticas, Jaime revela uma informação estratégica importante. As tropas britânicas estão se dirigindo para Nova York. Ele menciona que o jovem Ian está monitorando os movimentos das forças inimigas. Essa declaração reforça o papel ativo de Ian na guerra, agindo como um recurso valioso para os rebeldes. O contexto histórico é essencial aqui, já que Nova York era um importante reduto britânico durante a Revolução Americana, funcionando como base estratégica para as operações militares inglesas. Na sequência, vemos Brianna ao retornar para casa. Ela demonstra a mesma determinação que vimos anteriormente, mas a cena não acrescenta novos elementos significativos à trama. Após deixar os filhos sob os cuidados de Fiona no episódio anterior, esperávamos uma movimentação mais impactante nesse retorno. Em seguida, temos uma cena de amor entre Ian e Rachel, que novamente não apresenta avanços significativos para a história. Concordo plenamente com as críticas que apontam para o uso dessas cenas como meros preenchimentos de espaço. Elas se alongam além do necessário, e neste episódio acabam quebrando o ritmo das tramas principais, que têm maior urgência e relevância para o desenrolar da narrativa. Na sequência, vemos Jaime e Claire discutindo os desdobramentos do jantar, especialmente a conversa de Jaime com o general Charles Lee. Jaime comenta que Lee parece ressentido por não ser o comandante das forças americanas, destacando sua crença de que, com sua vasta experiência militar, ele estaria mais qualificado para o cargo do que George Washington. Essa conversa traz à tona a complexa relação de rivalidade e ambição entre os líderes do exército continental durante a Revolução Americana. Claire, sempre atenta aos detalhes históricos, pondera que nunca ouviu falar de Charles Lee, ao contrário do Marquês de Lafayette, cuja fama é amplamente reconhecida. Lafayette é uma figura histórica central na Revolução Americana, conhecido por trazer tropas e recursos da França, o que foi crucial para o triunfo das forças americanas, especialmente na Batalha Decisiva de Yorktown em 1781. O ressentimento de Charles Lee não é apenas ficção, ele reflete eventos reais. Lee era um oficial altamente qualificado e, inicialmente, uma figura de destaque no exército continental. No entanto, ele frequentemente expressava frustração com a liderança de Washington, criticando suas decisões e subestimando sua habilidade. Esse atrito atingiu seu ápice na Batalha de Monmouth, em 1778, onde Lee foi acusado de recuar de forma desordenada e prejudicar a estratégia das tropas. A batalha se tornou um marco tanto na liderança de Washington, que conseguiu reorganizar as tropas e evitar o desastre, quanto na derrocada da reputação de Lee, que acabou sendo submetido a uma corte marcial. A menção ao Marquês de Lafayette por Claire reforça seu papel como símbolo do apoio francês à causa americana, algo que Washington reconhecia com gratidão. Lafayette, ainda jovem, demonstrou não apenas bravura no campo de batalha, mas também um profundo compromisso com os ideais revolucionários, conquistando um lugar de destaque na história como um herói da independência dos Estados Unidos. Essa cena em Outlander não apenas aprofunda as dinâmicas entre os personagens, mas também nos transporta para um momento crítico da história americana, onde personalidades e egos desempenharam papéis tão importantes quanto as estratégias militares. E ao que tudo indica, a Batalha de Monmouth está se aproximando na série, prometendo trazer ainda mais conflitos e reviravoltas para o enredo. Ainda durante essa conversa entre o casal Fraser, vemos Jaime demonstrando visível preocupação enquanto conversa com Claire. E, inicialmente, eu chego a imaginar que o motivo de sua inquietação seja o paradeiro de Lord John. Afinal, o homem que criou William, seu filho, está em uma situação perigosa e incerta. Mas não, amigos. O foco da preocupação de Jaime é o peso de sua nova responsabilidade: liderar 300 homens na guerra revolucionária. E vamos combinar, não é uma tarefa pequena. Embora Jaime já tenha mostrado seu talento como líder em outras ocasiões, este novo posto traz desafios inéditos, já que a guerra revolucionária não é apenas um conflito armado. É uma luta ideológica que moldará o futuro de uma nação, algo que ele, como escocês, enxerga com um misto de empatia e distanciamento. A pressão de liderar em um cenário tão complexo explica suas reflexões e hesitações. Enquanto isso,
Claire parece menos preocupada e está aproveitando um presente que recebeu do Marquês de Lafayette. Um queijo Roquefort. É interessante como momentos simples como este mostram o contraste entre Jamie e Claire. Ele, absorvido pelo peso da responsabilidade, e ela, por um breve instante, desfrutando de uma pequena indulgência em meio ao caos da guerra. Essa cena nos lembra que, mesmo em tempos de grandes mudanças históricas, são os momentos humanos e cotidianos que trazem leveza à narrativa. William aparece em uma cena de grande importância, recebendo uma nova missão do Capitão Richardson: entregar correspondências para um grupo de soldados hessianos. Os hessianos eram mercenários alemães contratados pelo exército britânico durante a Revolução Americana, conhecidos por sua disciplina militar e força em combate. A tarefa é acompanhada de uma preocupação constante em demonstrar competência e confiabilidade, especialmente depois do incidente no Grande Pântano de Small, algo que William parece querer compensar a qualquer custo. Ele promete com firmeza: "Não vou falhar novamente. Dou minha palavra." Essa declaração reflete a pressão que William sente para provar seu valor no campo de batalha e dentro da hierarquia militar. Mas vocês lembram quem é Richardson? Ele já revelou a Claire em um episódio anterior que está infiltrado no exército britânico, trabalhando secretamente para os americanos. Isso adiciona mais tensão à missão que William recebe, já que não podemos ignorar o possível duplo jogo de Richardson. E aqui vai um lembrete importante. Temos um vídeo no canal com spoilers bombásticos sobre a verdadeira identidade de Richardson e seus planos. É imperdível. Vou deixar o link na descrição para vocês conferirem. A cena também reforça a importância do uniforme no exército britânico. A ênfase na aparência não era apenas uma questão de vaidade, mas um reflexo direto da estrutura rígida e disciplinada do exército. Uniformes impecáveis simbolizavam ordem, lealdade e poder, especialmente em um período em que a guerra era tão política quanto militar. A escolha de William para essa missão e a atenção aos detalhes destacam o conflito interno do personagem, o desejo de cumprir seu dever, enquanto enfrenta desafios morais e emocionais que complicam sua jornada. Enquanto isso, Brianna está em uma situação de tirar o fôlego, literalmente em uma tocaia na frente da própria casa. Após os eventos do episódio anterior, sua determinação em proteger sua família está mais forte do que nunca. É quando ela percebe 2 homens estranhos dentro da casa. A tensão aumenta rapidamente, mas a chegada inesperada da Van Dearne e Fiona eleva a situação a um novo nível de urgência. Ao ver que Ernie e Fiona estão prestes a sair da van, possivelmente entrando direto em perigo, Brianna age sem hesitar. Gritando para que eles voltem para o veículo, ela tenta afastá-los do perigo iminente. O confronto que segue é caótico. Os 2 estranhos rapidamente percebem que foram descobertos e entram em conflito com Brianna. Apesar de toda a tensão, eles conseguem se desvencilhar e começam a fugir. Mas, para complicar ainda mais as coisas, quem aparece em outro carro? Ninguém menos que Rob Cameron. Esse momento é um divisor de águas, deixando claro que a ameaça de Rob está longe de acabar e que ele está diretamente envolvido com os homens que invadiram a casa. A cena não só reforça o quanto Brianna está determinada e corajosa, mas também aumenta a urgência para que ela tome uma decisão definitiva sobre como lidar com essa ameaça crescente. Voltamos agora a William e é fascinante observar como os 2 filhos de Jamie Fraser estão enfrentando seus desafios com coragem e determinação. Enquanto Brianna lida com ameaças em sua casa no século XX, William está em pleno campo de batalha, tentando ajudar Jane e sua irmã mais nova, Frances, em um cenário repleto de tensões morais e emocionais. A dinâmica entre William e Jane é especialmente intrigante. Jane, acostumada a ser tratada como um objeto devido à sua vida no bordel, não sabe como reagir à bondade de William, um homem que não quer vê-la apenas como uma prostituta. Por outro lado, William também se sente desconcertado. Ele está lidando com uma mulher cuja única forma de demonstrar gratidão parece ser através de uma intimidade forçada, algo que vai contra tudo o que ele acredita ser certo. Essa troca entre os 2 é profundamente tocante
e revela o crescimento emocional de ambos os personagens. E então, Jane confia a William uma revelação devastadora. Ela matou o Capitão Harkness para salvar sua irmã Frances dos abusos dele. O horror dessa história é suavizado apenas pela força de Jane em proteger sua irmã, mostrando o quão resiliente ela é, apesar das adversidades. Frances, por sua vez, é encantadora, trazendo um pouco de doçura a uma situação tão sombria. A resposta de William a essa confissão é marcante. Ele promete que não as denunciará pelo assassinato de Harkness. Esse momento é crucial para o desenvolvimento de William. Ele, que até pouco tempo atrás parecia ser tão rígido em suas convicções, começa a mostrar um lado mais flexível e humano. Ao proteger Jane e Frances, ele demonstra não apenas compaixão, mas também uma capacidade crescente de enxergar as nuances da vida. Esse Save the Cat de William o torna um dos personagens mais cativantes de Outlander. Para mim, ele já conquistou um lugar especial entre os favoritos. E para vocês, o que acharam desse momento? Enquanto Ian e Rachel se preparam para a batalha iminente, vemos mais uma vez a profundidade do vínculo entre os dois. Ian, com sua conexão única com os Mohawks, compartilha com Rachel um momento íntimo e significativo. Ele a ensina como se pintar, um ritual que carrega tanto a força quanto a identidade cultural que Ian abraçou. De volta ao século XX, vemos Brianna tomar uma decisão crucial. Em uma conversa com Fiona, ela diz que está determinada a atravessar as pedras para encontrar Roger. Essa decisão aumenta o nosso nível de tensão, já que sabemos que provavelmente Roger está em vias de fazer a viagem de retorno. Mas Brianna não sabe disso, e sua situação está cada vez mais perigosa, com Rob Cameron ainda à solta. Enquanto isso, mais um momento surpreendente. Lord John chega enfim até os Frasers, e o impacto é imediato. Ele está visivelmente abalado, tanto física quanto emocionalmente, após tudo o que enfrentou. Claire, sempre prática e determinada, o examina e diagnostica o problema com precisão. Uma fratura no osso orbital está impedindo o movimento do olho. E, gente, que cena foi essa? O tratamento, embora eficaz, parece mais uma sessão de tortura. Dá para sentir o desconforto não só de John, mas também de Jamie, que segura John pelos ombros enquanto Claire manipula o músculo ocular com a precisão de uma cirurgiã experiente. É de cortar o coração, mas ao mesmo tempo reforça o vínculo complicado e carregado de história entre os dois homens. Mas as reviravoltas não param por aí. Eis que chega Percival Beauchamp. E para nossa surpresa, Lord John o apresenta a Claire como seu irmão adotivo. Será mesmo? Claro que essa justificativa soa superficial. E, assim que Claire sai da sala, descobrimos a verdade. Em uma conversa tensa, cheia de subentendidos, Beauchamp revela que Richardson, o vilão infiltrado no exército britânico, está novamente em ação. E dessa vez, o alvo é ninguém menos que William. O objetivo? Prejudicar o jovem e, de quebra, a reputação da família Grey. Preciso dizer que isso só me fez detestar ainda mais Richardson. Beauchamp explica que Richardson está jogando um xadrez político perigoso, provavelmente como retaliação pelos discursos de Hal Grey, irmão de John, no parlamento. Quem diria que até no campo de batalha, as disputas políticas conseguem ser tão sujas? E aí vem o momento de redenção de Lord John. Ele decide agir para salvar William, mesmo diante de toda a animosidade recente entre ele e os Frasers. E o que Jamie faz? Liberta John das correntes sem pestanejar. Quando John ironiza dizendo que estava começando a se acostumar com os grilhões, Jamie solta uma resposta de peso. Não, você não se acostuma com isso. Uau! Essa fala não só dá nome ao episódio, como também reflete o trauma de Jamie como ex-prisioneiro. É um daqueles momentos em que o passado do personagem se manifesta de forma tão real que você quase sente o peso das correntes junto com ele. A missão de resgate é montada com rapidez e inteligência. Ian é designado para acompanhar John, e a desculpa para a viagem é convincente. John estará sob custódia de Ian, o que dá um álibi para ambos enquanto seguem para o local onde William está. E, gente, que ironia! Lord John, com todas as suas lealdades divididas,
mais uma vez se torna a tábua de salvação dos Frasers. É impossível não admirar a complexidade desse personagem. Essa sequência é um prato cheio para quem ama os conflitos pessoais, se misturando aos grandes eventos históricos. O resgate de William promete ser um ponto alto nos próximos episódios, e eu mal posso esperar para ver como isso vai se desenrolar. E vocês? Também acham que Lord Jon merece um lugar especial na lista de heróis não convencionais de Outlander? A cena final desse episódio deixou ainda mais tensão no ar. William chega ao acampamento dos Hessianos, um momento que carrega mais significado histórico do que aparenta à primeira vista. Como dissemos, os Hessianos eram soldados alemães contratados pelos britânicos durante a Guerra Revolucionária. Embora comumente chamados de mercenários, muitos eram, na verdade, tropas organizadas pelos estados alemães, como Hesse-Kassel, para apoiar a causa britânica em troca de pagamento. Esses soldados desempenharam um papel significativo em várias batalhas, sendo temidos por sua disciplina e eficácia militar. A presença deles neste episódio reforça a complexidade do conflito, envolvendo não apenas britânicos e colonos, mas também alianças internacionais. William, ao entregar sua mensagem, se encontra em um terreno perigoso, já que a carta que ele carrega pode ser, na verdade, parte de uma trama para desacreditá-lo e prejudicar sua família. O clima no acampamento é tenso, com os Hessianos o observando de perto, e o episódio nos deixa com um sentimento de inquietação sobre o que está por vir. Será que William conseguirá sair ileso dessa situação? Ou ele será apanhado na teia de manipulações de Richardson? E aqui está a grande questão. O que podemos esperar nos próximos episódios? Este episódio, embora mais lento em ritmo, parece um prenúncio claro de que o conflito está prestes a escalar. A menção de Nova York é especialmente interessante, já que esse foi um ponto estratégico durante a Revolução Americana. Será que veremos Jaime e seus homens se movendo para lá no próximo episódio? E quanto a William, ele estará cada vez mais inserido no caos da guerra? Não podemos ignorar as menções anteriores à Batalha de Monmouth, uma das maiores batalhas da Revolução, que marcou uma virada significativa para os colonos americanos. Se Monmouth está no horizonte, podemos esperar Jaime e os Fraser participando diretamente dessa ação. E, olhando ainda mais à frente, a Batalha de Yorktown, que encerrou efetivamente a Revolução com a rendição britânica em 1781, também parece estar sendo sutilmente construída na narrativa. A presença de figuras como o Marquês de Lafayette, que foi crucial em Yorktown, só reforça essa possibilidade. Com apenas 2 episódios restantes nesta temporada, a tensão está no limite. As tramas de William e Jaime convergem para uma explosão inevitável de ação e emoção. Será que veremos pai e filho finalmente em lados opostos no campo de batalha? E como Brianna e Roger, separados por séculos, encontrarão seu caminho de volta um para o outro? O palco está montado para um final épico, e eu mal posso esperar para ver como essas histórias vão se desenrolar. E vocês? O que é certo é que os próximos episódios prometem um ritmo mais eletrizante. Se você tem teorias ou está tão ansioso quanto a gente para saber o que vem a seguir, deixe nos comentários e vamos conversar sobre esse universo fascinante de Outlander. Se inscreva no canal e aproveite para mandar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece e que é fãzona de Outlander como a gente. Muito obrigada por assistir. Nos vemos no próximo vídeo sobre essa série histórica. Onde